Na verdade, a gente morava nos Campos de Palma, General Carneiro, tinha um posto de gasolina. E meu falecido pai tinha uma visão assim, a gente ouvia falar muito no Oeste Paranaense, que era uma região em expansão que prometia, e a terra era baratas, e meu pai sempre foi ligado à terra, né? Então vendemos o posto lá e viemos para cá para dar. Antes de vender o posto, a gente veio para cá. Foi logo após a Revolução de 64. Viemos para cá e chegamos aqui. Ele tinha já um conhecido aqui e pegamos ele, fomos ver umas áreas de terra, já comprou, já deu negócio e tal. E vendemos o posto, acabamos vindo para cá, vendo o futuro para a gente crescer, né? Porque já vinha do Rio Grande, que lá a terra está ficando pouca, a família era grande. Já tinha vindo para Santa Catarina, daí surgiu essa oportunidade do posto de combustível em estrada, né? Mas o pai que sempre queria uma cidade assim, coisa e tal, para ter uma fazenda perto, e foi onde conseguiu realizar o sonho dele aqui. E quantos anos que você tinha? Você lembra como é que era o cenário da cidade logo que vocês chegaram? Ah, eu já não era tão grande, eu tinha 16. Quando viemos a primeira vez, em 62, compramos as terras, né? Eu tinha 14 anos, então já era adolescente, né? Então cheguei aqui, lógico, eu estudava nos colégios internos em Porto União da Vitória, era uma cidade e tal, mas aqui a cidade era diferente, apesar de não tinha calçamento, a rua é tudo de terra, só a BR-277 que passava no centro da cidade tinha o calçamento de pedra irregular, desde o posto Tamoio até a igreja de Santo Antônio. Era só o que tinha. Mas em termos de cidade, assim, me atraiu muito. Eu gostei. O pai também gostou muito, porque as ruas largas, espaçosas, uma cidade bem traçada e outra coisa, a predominância de povo da nossa origem, de italianos, alemães, europeus, coisa e tal, né? Então o pai se agradou e a gente também, né? E a cidade em si, a maneira do povo acolher a gente, coisa e tal, tudo atraiu a gente chegou à conclusão que aqui. E outra coisa, o meu pai já tinha a visão seguinte. Ele, apesar de ser uns carreiros, umas picadas, mas ele sabia da 369, da estrada de Toledo, da estrada do Capitão, para Foz do Iguaçu, né? E para o sul também. Então ele já sabia dizer, ele vai. Entroncamento rodoviário é lugar que a cidade cresce na época, né? E quando você chegou aqui, já tinha as corridas de carro? Foi depois? Como é que foi? Não, nem se ventilava. Quando cheguei aqui em 64 não tinha nada. A primeira corrida foi em 65. 64 para 65. Nós chegamos no início de 64. Foi feito ali, meio às pressas e tal. E eu, como já te contei uma parte da história, mesmo você não gravando, mas eu era fã de bola, de futebol, né? E peguei minha bicicleta e estava vindo para treinar aqui no Ciro Nardi, tinha um campinho de futebol para treino no lado e o estádio era ali onde é a parte de atletismo. E aí a rua estava interrompida aqui embaixo, uma corda assim passando, cheguei, queria passar, ó. Aí tinha um policial lá, meu, falando, não pode passar agora porque os caras de corrida vão passar. Que carro de corrida? Eu não sabia de nada, porque a gente, na minha idade, não seguia rádio, essas coisas, talvez os pais souberam. Aí diz, não, espera aí que daqui a pouco no espaço você já pode atravessar. Aí veio aqueles DKV, e Fusca e os pilotos, Tamoio Fidumente, Agacir Biazeto, Alexandre Mantovani, deputado, o Reinaldo Campaiolo, Jaci Miguel Canagata, eram os pilotos. E aquele barulho e tal. E eu leio aquele cheiro de óleo de mamona que usavam nos DKV, que o carro de KV era motor 2 tempos. Aquele cheiro assim, parece que impregnou na ideia. Eu falei, mas que troço legal. E os carros roncando, fazendo as curvas, derrapando na terra. Falei, isso aí é legal. Fui treinar aquela vez, depois me entornei com a turma que tinha os carros do Euclides Carpenedo, com aquele bimotor e o Juca Baldo. Me entornei e só ficava nas mecânicas, vendo fazer os carros de corrida, preparar. E daí teve a corrida aqui, o Tamoio Fedumento, inclusive, ganhou. Foi a primeira, aqui que foi na parte da Avenida Brasil, passava por aqui. Depois fizeram logo a segunda, também na Avenida Brasil e a Paraná. Desde a Santo Antônio até mais ou menos a Copeçala. Aí vinha por uma e voltava pela outra. Você vê, era uma pista de mais longa que a de hoje. Aí essa foi a segunda. Daí a terceira foi aqui no Parque São Paulo. Carlos Gomes. Daí proibiram corrida na cidade, aqueles negócios de política e coisa e tal, proibiram corrida na cidade. Daí o Zilmar peitou o pessoal aí, um outro pioneiro, visionário, e conversou com o pessoal, formou uma SA com 70 e poucos associados, comprou a área aqui do autódromo ali na época e botamos as máquinas lá e começamos a fazer. E como é que eram essas primeiras corridas? Quais eram os carros que competiam? Quais eram as categorias?
Na verdade, havia sim em detrimento à segurança, que já havia pessoas que já entendiam um pouco sobre isso. Então, certos carros que eram considerados seguros, né? Tanto é que na primeira corrida houve o treinamento e o mais rápido foi o falecido Mário Tomasi, um amigo meu também, precursor, e ganhou várias corridas aqui, com um Jeep capote de lona. Só que aí chegou na hora da corrida e falaram, olha, ou você arruma uma capota de aço, que existia o Jeep capote de aço, ou você não vai poder correr, porque não tem segurança. Quer dizer, já tinha assim, apesar do povo ficar assim, em cima do meio-fio, dos carros passavam derrapando ali, meio-fio não, na rua, no barranquinho ficavam ali. Mas já tinha uma preocupação assim, então não deixaram ele correr de Jeep. Daí ele arrumou um Gordini e ganhou a corrida com o Gordini. Aliás, o Tamoio daí ganhou a corrida com o Gordini, ele não chegou. Então era DKV VMAC, 2 tempos, Fusca, Gordini, Air Willis, o Cinca Chambord, né? Era esses aí, mais alguma coisa que às vezes os carros importados normalmente o regulamento só permitia carros nacionais, que eram montados no Brasil. E o FNM, o JK 2150, que era o Alfa Romeo, que era feito no Brasil. Então eram esses os carros que participavam. Chegou a ter a corrida de Kombi antes Não, essa foi depois. Foi depois. Aí aconteceu o seguinte, aí quando o negócio de corrida já estava pegando, já estava fomentado, já estava aflorando, aí é o seguinte, a gente armava a corrida com o que tinha na mão. Aí o falecido Luiz Piccolo, presidente do Tuiuti, e tal, resolveu fazer um evento com corrida de mulheres, de carros antigos, e estavam lá conversando. Eu falei, Luiz, que tá fazendo uma corrida de Kombi? Ele falou, pô, Peixinho, mas que ideia é essa? Eu falei, não, eu tenho uma Kombi. Digo, aí o irmão do Pedro Mufato tem outra, o Luiz Farina tem outra, digo, o Orlando Vacislai tem outra. O Orlando Vacislai tem aquele posto lá em cima, não, que é do Destro lá. Eu até falei com ele ontem, tá lá. Digo, nós botamos lá 5, 6 Kombi, vamos fazer uma corrida. Aí ele falou, o pessoal, falou, esses caras tão loucos fazer corrida de Kombi. Daí o Luiz, que tinha, falou, mas olha o que vai atrair de público. Porque Kombi tinha a fama de tombar, né? Hoje é Hilux, tomba muito mais que Kombi. Aí para terminar a história de ontem, né? Então a corrida de Kombi foi divulgado, que havia uma corrida de Kombi. Aí eu cheguei em casa e falei pro falecido pai, falei, olha, eu vou correr com a Kombi. Falei, você tá louco, deixa a Kombi trabalhar, fazer fretinho aí. Digo, rapaz, não estraga nada, todo mundo, ó, o Campagnolo tem o táxi dele, ele tira o negócio de táxi, vai lá e corre, e no outro dia tá trabalhando. Falei, não dá nada não, e vamos lá. Porque uma corrida anterior do Parque São Paulo, meu pai tinha um Air Willis, só que eu não tinha idade, eu tinha 17 anos. E no sábado, o pai foi pra fazenda lá, e eu, com a picape, eu peguei o Air Willis e fui, botei na pista, e fui mais rápido. Aí ficou certo que ia correr, porque o Jace corria, já tinha corrido uma e ia correr essa outra. O Jace Pian, esse que faleceu há pouco tempo, era meu amigo. Mas o Jace Pian tinha um pai que era um doce, o velho Pian endossava qualquer coisa, né? Eu fiquei ali, quando chegou na hora de me inscrever lá, falou, se precisa uma autorização do teu pai. Eu falei, esquece, nem vou pedir, nem eu já tinha roubado o cara para fazer a loucura, né? Então eu não pedi, fiquei com aquilo atravessado, né? Com a gana de correr. Então eu queria correr de qualquer jeito, né? E aí tinha a Kombi na mão, nessa aqui eu vou, não tem mais quem me impede, agora eu sou eu, né? Peguei e fui. Aí fizemos uma corrida lá, todo mundo gostou, não houve acidente, não houve nada, né? Aí houve das mulheres e tal, inclusive a esposa Meire, esposa do Beto Pompeu, é viva ainda, com ele também. Capotou o carro dele, um Volkswagen, esse Volkswagen 4 portas que tinha apelidado do caixão. Capotou no fim da reta e o Beto era o chefe da cronometragem, largou os cronômetros, tudo correu lá, socorreu a mulher. Estombaram o carro e aí continuou a corrida com as outras lá. E os Calhambeck também, então foi um evento, aquilo ficou o primeiro troféuzinho que eu ganhei, né? Foi a corrida de Kombi. Então eram os caras que corriam na época e cada um se virava com aquilo que tinha. Só que a graça estava e ia muito mais público que vai numa Stock Car hoje, ia 5, 10 vezes mais público que vai numa Stock Car hoje. O único público que se assemelhava, hoje já não, com as corridas da época era a Fórmula Truck nos primeiros. Depois não tinha público como na época. Por quê? Porque todo mundo conhecia todo mundo. Então, uns iam para me xingar, outros iam para me aplaudir.
Peixinho é louco, tomara que caia uma roda, né? E aqueles caras os menos poder aquisitivo, menor poder aquisitivo, iam com os carrinhos velhos, meio com arame, meio com tal, mas aquilo andava tão mal e tão feio que acabava sendo bonito. Era a graça do negócio. Então o povo gostava daquilo. Aí quando começou a profissionalizar e aquela pompa toda, coisa e tal, o povo começou a se afastar, porque não tinha assim um porquê para quem torcer. Então naquele tempo tinha essa vantagem. Aí inclusive quando estava quase já o negócio tudo programado, tudo certinho, que corrida tem que ser assim, assim. Um amigo meu inventaram uma miniatura de Fórmula Winner, chamava-se, Curitiba. E um amigo meu pegou a representação e trouxe 15 carrinhos aqui, numa feira da Expovel aqui, para anunciar, né? E logo em seguida tinha uma corrida. Eu falei, Alberto, que tal nós pegar esses carrinhos, pegar os piados até 10 anos, e botar nesses carrinhos para andar no circuito, no autódromo lá? Diz, mas tá louco? Eu digo, mas esse carrinho você pode pegar ele e ir no autódromo lá e andar com o pé no fundo a vida toda, que se o cara souber alguma coisa de volante, não tem, ele dá 60 por hora no máximo, na descida 60 por hora, né? Ele falou, sabe que nós podíamos fazer isso mesmo? Aí eu comecei a fomentar, e daí pegamos, eu tinha um sobrinho, né? Que era do colégio de idade, digo, ó, eu vou arrumar para você fala para teus amigos lá, né, os caras legais lá, vamos arrumar os carrinhos para eles correr. Aí botamos 12 carrinhos lá dentro. Aí foi o filho do Alexandre, filho do João Belli, esse meu sobrinho, que era quase como se fosse um filho meu, e foi a piazadinha. Aí então, você imagine um menino de 8 anos, 9 anos, chegar no colégio e dizer para os amiguinhos que vai correr no autódromo. Pensa, os caras, você tá maluco? Só que aquilo aí foi parente, foi mãe, pai, as mães desesperadas, achavam que o filho tem risco, mas a gente, graças a Deus, não houve nada, coisa e tal. Fizeram a corridinha, disputadinha, um passava, outro passava, e os moleques ligados no negócio, né? Pensa num troço bonito, o povão adorou aquele negócio. Aí logo em seguida fizemos outro, depois mais outro. Aí, bom, na quinta corrida, já pegaram o filho do João Belli, no fim da reta, a 105 por hora. Os mecânicos começaram a mexer naquelas porcariazinhas lá, começaram a trocar bobinas, começaram a botar itens com mais potência, né? E os carros começaram a ficar rápidos. E os carros estavam a 105 por hora. Mas ainda não tinha risco, né? Porque os que tinham porque já tinha andado, então já tinha manha, né? Bom, até que o primeiro que chegou foi o filho do João Belli, que é o João Belli que foi campeão brasileiro de Stock Car, né? Aí a federação. Aí começa a politicagem. A federação chega, não, isso aí tem que ser cadenciado, tem que ter o comando da federação, porque não sei o quê, porque segurança, porque bababá, porque tem que ser sob o... Digo, o negócio é o seguinte, então, tô fora. Não, mas você... Digo, não, eu não quero fazer parte de vocês. Faço parte do Automóvel Clube, mas não quero fazer parte de vocês. Digo, você tem que ser de vocês organizar, vocês levar fama. Eu criei, eu descrio. Pode continuar, falei, não tem problema. Aí... Os caras que tinham comprado os carrinhos até foram na primeira corrida, na segunda já não foram mais. Queriam que eu estivesse lá, porque aí começaram, você tem que ter o capacete aqui. Aí vai um babaca lá da federação que acha que sabe tudo de segurança, botar o capacete do moleque. O moleque já viraram no diabo, já não foi mais. Eles são meio revoltados por causa disso. Peixinho, como é que foi o processo de construção do autódromo? Você presenciou, você ajudou nesse processo? Como é que foi no início ali? Olha, é o seguinte, o seu Zilmar, ele era um homem assim bastante organizado nessas coisas. Ele fazia tudo com prevenção, entendeu? Então, desde da área do terreno, aí contratou um engenheiro, Ciro Bucanave, para fazer o traçado. Teve depois foi modificado, acabou até hoje, permanece no segundo traçado. O primeiro tinha era mais longo, tinha umas partes lá para baixo, mas era meio complicado. Hoje até seria interessante. E aí ele tinha tudo programado. Então a ajuda, a Industrial Madeireira do Paraná era uma potência de uma empresa, tinha máquinas, tratores, caminhões pipa para água, para rolo compactador, coisa e tal. E para terra tinha tudo. Então foi feito o traçado, a gente trabalhou lá, coisa e tal. Foi feito 2 ou 3 corridas, aí o Zilmar pegou e convocou a turma, falou, pessoal, o negócio é o seguinte, estou com um projeto de asfaltar. Cara, você está louco, asfalto? Mal e mal tinha 277 asfaltado. Recente tinha terminado de asfaltar. Mas você está louco, asfalto? Não, nós tem jeito com esse tal. Daí fez uma chamada de capital na SA lá, botaram não sei mais quantos cada um, e daí foi para os voluntários.
quem que é os voluntários? Eu falei, Zimário, tô lá dentro. Aí é lá, eu louco para dirigir caminhão, patrola, trator, o que me desse eu dirigia. Aí é lá, fonte buscar água, molhava a pista, ficava acampado lá uns 3 meses. Nem vinha para a cidade. Semana e sábado e domingo direto. E fazendo e ajeitando, e o Ciro acompanhando, e asfaltando a pista. Então foi tudo programado. Aí nesse tempo o Pedro Mufato já era prefeito, né? Então a prefeitura também ajudou muito, né? Porque naquele tempo não existia esse negócio, a prefeitura está fazendo um negócio particular da SA. Só que é particular e não é, porque o autódromo hoje acabou sendo municipal, quer dizer, se o prefeito tivesse sido penalizado naquela época por botar a máquina de prefeitura qualquer coisa fazer, hoje como é que ficaria, né? Entendeu? Então botaram porque era um bem público, era a comunidade, não era uma coisa particular. O autódromo não era da SA para eles, ou para uso, fruto deles, era para fazer eventos, para fazer coisa e tal. Então não existia essa política, já não pode, porque não sei o que. Então a prefeitura ajudou muito, as máquinas, coisas e tal. Depois quem deu um impulso muito grande também, que praticamente deixou quase que na maneira que está hoje, atualizado tudo, foi o falecido Aurélio da Fórmula Truck, né? Ele botava aí na época maquinário pessoal, tirava barranco aqui, foi adequando o autódromo para a Fórmula Truck. Foi uma ajuda grande também. Aí quando o Edgar deu o canetaço e resolveu municipalizar, aí foi fácil. Eu, por exemplo, tinha ganho uma cota da SA, né, pelos trabalhos, que chegou no fim, o Zilmar falou, Peixe, não tenho dinheiro para cá, estamos sem caixa. Eu falei, Zilmar, deixa para lá. Disse, não, eu vou te dar uma meia cota da SA. Eu falei, beleza? E eu sempre falei, desde o começo, falei, o dia que municipalizar, eu dado a minha cota. E convenci muitos acionistas a darem as cotas. A maioria, o pessoal deu as cotas, doou para a prefeitura. Desde que continue como autódromo. Quer fazer um negócio para carnaval, passarela lá, um negócio lá, pode fazer. Quer fazer mais alguma coisa, tem terreno para isso, pode fazer, não tem problema. Pode adequar o autódromo para vários eventos, né? Não tem problema nenhum, mas tem que continuar como autódromo. Depois que a gente morrer, aí não sei. Peixinho, como que era... Só um minutinho. Tem alguma história que você presenciou nessa época das corridas, alguma coisa que te marca? Olha, são tantas porque cada lance diferente na vida da gente, cada acontecimento diferente é uma marca. Só que com o tempo é longo, né? Porque já bateu nos 76 já, né? Entendeu? Então eles vão ficando mais, como se diz, mais fortes as marcas que a gente sente. Então, né? Então, no autódromo mesmo, na verdade, que me impactou primeiro foi a morte de um amigo, o Zibete, que morreu na pista, né? Depois também foi a morte do Jefferson da Fonseca, que eu fui o primeiro a chegar no caminhão, vi que era ele, inclusive eu vi que ele não tinha mais batimento, porque eu não conseguia alcançar outro lugar, eu peguei aqui no pulso, que ele estava de cabeça para baixo, então as pernas dele estavam para cima, eu consegui abrir um pouco a porta e vi a perna dele. E daí vi que ele não tinha batimento, aí foi aquele desespero. Levamos 2 minutos para rasgar o teto do caminhão e cortar o cinto e tirar ele, porque o teto apertou a cabeça dele e puxou para cima, que ele foi para trás, o teto puxou para trás e o banco com o cinto segurou ele, então esticou o pescoço dele, igual abate um frango, né? Assim, a grosso modo de falar. Então aí a gente ali na hora, aí quando percebemos que era aquilo lá que estava impedindo a retirada dele, apareceu uma ferramenta cortante lá, cortamos sim, tiramos ele, mas já era tarde, né? Mesmo que tivesse tirado na hora, independente de ter o que não ter para cortar o cinto, não tinha muito o que fazer, porque já tinha passado mais de 5 minutos. Então é uma coisa que me impactou bastante, né? E outras coisas assim, é sempre normal, é claro, os acidentes, aquela vez que nós tínhamos aqui nosso diretor de prova, que é o que organiza as provas, que comanda ali. A federação, não, nós temos uma pessoa em Curitiba que é o cara. O cara fez provas na terra, o cara é fera na arte, né? Tudo bem, vem pra cá. Aí retirou o nosso diretor de prova. Acho que era o Wildo Rebelato na época, não me lembro se era o Wildo Rebelato, quem que era. E colocamos ele.
E ele chegou todo assim, né, com esse tal. Pá. Só que na hora da Hot Dodge, largou 20 e poucos Dodge, deu uma chuva violenta. Ele deu a bandeirada, largou meio arrependido. Aí, e os pilotos, todo mundo andando sobre ovos, porque o diretor de prova né? O cara não pode fazer um erro aí, porque o cara anota lá, complica a carreira do cara. Então os caras vinham com o negócio na mão. E vem com cuidado. Ele pega quando vem a leva dos primeiros carros, ele vai na beirada da pista e faz assim. Ah, o piloto que vinha na ponta primeiro falou, é para parar. É o diretor de prova aí. Pá, o pé do freio, você calcule. 20 e poucos Dodge um atrás do outro. Não teve um que não foi batendo bola nos outros. Bom, destruíram 14. Os 14 que destruíram por causa de pancada atrás, incendiaram. A sorte que a chuva era tão forte que estourava, explodia o tanque no impacto. O álcool caía na água, o álcool, se você jogar um pingo d'água, ele apaga o fogo. Então não houve propagação do fogo. Só dava aquele bum na hora e apagava. Entendeu? Por isso que não morreu ninguém, mas impactou. E eu estava no lado ali do muro, até eu sair perto do muro, daqui a pouco eu passo por cima do muro. Então foi destruído 14 carros na minha frente, assim. Mas os caras vinham acelerando, porque não via nada por causa do pó da cortina d'água, né? Não viam nada, e quando via, na traseira do outro que estava parado. Então o senhor tem muitas memórias positivas, Não, tem de ruins. tudo, né? Porque é a história, né? É a história que fica, né? Então, às vezes eu penso na vida, né? Digo, bom, tudo que eu vi, tudo que eu presenciei, agradeço a Deus ter me dado vida longa e as fases que eu passei, porque tive dificuldade em aprender digitar o celular. Por quê? Porque quando eu era jovem, adolescente, até criança, o pai comprava um rádio, botava lá, proibido mexer, estraga. Quando comprou a televisão, Deus o livre. Isso, sabe que aquilo fica na cabeça da gente. Aí quando veio as calculadoras, a gente já pegou assim, mas via porque tinha em todo lugar, então ainda até é fácil, né? Mas quando veio as televisões digitais, esse negócio tudo, e celular, eu já digo, não vou seguir isso aí, eu já não preciso mais e tal. Não teve jeito. Chegou uma hora, eu tive que me adequar, tive que aprender um pouco. Sei um pouco, o básico para sobreviver eu sei, mas nem faço muita questão de aprender muita coisa, porque senão é complicado. Então isso que é a vida da gente, é isso aí, né? Mas Cascavel, graças a Deus, me deu uma vida assim de ver e presenciar eventos, acontecimentos de toda a natureza, boas, más, médias, quer dizer, é uma vida cheia, repleta de emoções, de alegrias e tristezas. Então é uma vida que eu acho que é uma vida que toda pessoa merece ter e deve ter. Eu queria te perguntar quando que o autódromo começa a ter uma relevância fora daqui, começa a vir pilotos de outros lugares? Logo após a inauguração. A inauguração já foi, logo depois da inauguração já teve Nelson Piquet, Pedro Vida de Lamar, viu o pessoal de São Paulo, a equipe Oleoso, já vinha de todo o Brasil. Então, por quê? Era São Paulo, Porto Alegre, Curitiba é aqui. Depois veio Brasília, depois veio Goiânia, né? E depois os outros. Então, depois Londrina, Mato Grosso, Campo Grande. Então aqui tanto é que é o seguinte, você chegava, a gente ia em São Paulo correr. Daí que você vê, Cascavel. Cascavel, onde é que fica? Perto de Foz do Iguaçu. Era a referência, que Foz do Iguaçu era conhecido. Então, o local do Brasil que você fosse, os caras perguntavam, Cascavel, onde é que fica? A resposta era perto de Foz do Iguaçu. Era como se diz, o Waze, o GPS, da localização da cidade. Fala um pouco da importância do traçado da pista. Por que os pilotos gostam tanto do traçado da pista? Bom, ele é um traçado que de início, o piloto começa a andar nele a primeira volta, ele fica assim meio estático, porque quando chega no curvão você vê que é decidão e você não vê o fim. Você não enxerga a curva lá embaixo, porque você pode ter que passar, eu tenho mais de, sei lá, 5.000 voltas ali, né, pelo tempo que eu corri.
Mas peguei muito jeito do curvão, tanto é que eu me aperfeiçoei nele. Então, principalmente por causa do curvão, que chamo de bacião, né? Que ela é uma curva, é dificilmente você fazer 2 vezes ela na mesma maneira. Se você faz uma vez bem, pode ver que a outra vez, para fazer melhor é difícil, você vai fazer mais ou menos. E aquilo lá atrai, porque aquela dificuldade que você sente no começo, aquele temor de ser uma pista perigosa, você vê que ela é fácil. Ela tem a impressão de ser difícil, mas você dirigindo lá dentro, a hora que você pegou a mão, ela fica fácil. E aquilo lá atrai as pessoas. E outra coisa, você não tem de fazer sempre do mesmo jeitinho. Sempre tem um jeitinho que você faz um pouco melhor. Entendeu? Inclusive dei muita orientação para piloto de fora, pilotos bons aí, dizendo, não, no curvão você faz assim. Mas, pô, mas assim, tem aquele solavanco que passa por fora. Mas daí não vem, só que você tem que fazer o seguinte, você tem que olhar o cantinho da zebra que você vai beliscar, você está vindo assim, você puxa de repente assim e mete o pé no fundo. Mas meu carro tem 600 cavalos, falei, não interessa. Quanto mais HP tem, mais para dentro ele vai vir. Ele vai voar reto por fora, não vai. Eu começo a fazer devagar e vai aumentando para você ver. Aí os caras na quinta, sexta tentativa falam, tiozinho do céu, pelo amor de Deus, meu carro parece que os outros que estão indo lá pro lado de fora parece que estão parados, eu estou passando por dentro sobrando. Falei, pois é isso aí, né? Digo, isso aí eu aprendi. E pô, você tá com uma Mercedes AMG, 650 cavalos, um carro atualizado, né? Com tudo que tem direito. Você está fazendo entrada e saída do bacião em 10 segundos. Eu fazia 10.5 com um Maverick V8, com amortecedor com óleo de rícino dentro, pneu dessa largurinha, né? Com 300 e poucos HP, direção mecânica, suspensão zero. Né? Você tem que fazer em 6 segundos. Você tem que fazer em 6 segundos. Ele fez em 5,5. Falou, cara, eu não acredito. É o desafio e a sensação de dominar. Ele veio e falou, mas cara, como é? Eu digo, cara, se eu fazia... Daí eu falei para esse cara da corrida de Kombi. Eu corri de Kombi ali, com a Kombi na terra, nesse mesmo traçado, na terra, com a Kombi, com um lastro de biotônico Fontoura, que tinha assim embaixo para fazer peso para ela não tombar, né? Que é peso. Quanto mais leve seria melhor, mas naquele tempo a gente achava que o peso ia segurar, né? É o princípio como diz, do matemático lá, da gravidade. Então a gente achava que ia segurar. Então, digo, se eu fiz em 1,40 a volta, você tem que baixar de 1, você está fazendo 1,7. Digo, ó, o KK virou 59 com a BMW de fábrica. Você está com a Mercedes AMG, você tem que... Pois ele virou 59 baixo, virou melhor que o KK, ele está com a melhor volta até hoje. Entendeu? Então é isso aí que atrai o pessoal de fora. Aí eles começam a gostar. Eles começam a gostar porque... Cascavel, mesmo que eles tragam toda a equipe deles mesmo, os diretores, as coisas e tal, Cascavel sempre a pista que tem uma liberdade a mais para o piloto. Os outros circuitos é muito cheio de regra, muito cheio de lei. Aqui você não pode pisar, aqui você pode pisar, você não pode. Aqui é meio soltão o negócio, é o que o pessoal quer a liberdade para expor a capacidade dele. Todo piloto é assim. Então é o que está acontecendo na Fórmula 1, tem muitas pessoas que estão freando, porque bateu ali. Pô, assiste a NASCAR, os caras chegam com a pancada um no outro lá, que dá aqueles strike lá, que vai 10, 12 carros, os caras ficam meio virados um com o outro, ali 10 dias estão amigos. Fórmula 1 não, o cara já pisou aqui, tem que ser punido. Tá tudo errado, no meu entender, né? Por isso que eu não tenho mais prazer nenhum em pilotar. Tenho meus carrinhos mexidão, né? Por exemplo, tem uma Pampinha ali que tem mais de 200, né? Então eu saio na estrada, às vezes viajar, fico me divertindo com os 2.0. Como é que é lembrar Cascavel de quando você era pequeno, quando você chegou aqui e ver o desenvolvimento dela, ver ela hoje em dia? Qual é a sensação para você? É uma sensação que puxa as origens, porque eu olho o Cascavel de cima, às vezes sobrevoo de alguma maneira, às vezes com um amigo conhecido, dou uma olhada, esses ultraleve e tal, andei muito, né? Agora, ultimamente não. Então eu olho tudo isso e me vem à memória que o meu pai tinha razão. Exatamente como ele falou, até, né? Então isso aí é a primeira coisa. Depois é o seguinte, ainda assim, em muitos locais que eu vou, em lojas, em autopeça, em mercado, coisa e tal, dificilmente eu não encontro um conhecido. Sempre tem alguém que me conhece, por exemplo, me conhece do Maria Luísa ali, entendeu?
Então, pelo apelido. Então, isso aí satisfaz a gente ver que a cidade cresceu tanto e a gente ainda é alguém. Porque, normalmente, cidade grande você é apenas mais um, né? E ainda eu acho que sou mais um e um pouquinho, né? Entendeu? Então, isso aí satisfaz a gente, que você teve uma vida, você chegou, está chegando nos finalmente dela, com o nome em dia, com uma pessoa benquista, uma pessoa reconhecida, uma pessoa, né, que tem história para contar. Então isso aí é satisfação. Então a minha netinha já está sabendo das histórias e tal, meu sobrinho, tudo, a família inteira, o Brasil inteiro sabe, né, da história. Então isso aí é uma coisa que satisfaz a gente, que o pioneirismo, só o pioneirismo mesmo que pode trazer essa consequência. Embora o pioneirismo hoje ele está meio devagar, meio esquecido, mas ainda existe gente nos fundões da Amazônia aí com vontade de formar cidades, de progresso, disso aí tudo. E não vai acabar, porque aí o Brasil tem muito território ainda. Se adequarem um pouco às leis e flocharem um pouco a corda, o povo brasileiro vai dar a volta e vai ter muita coisa grande ainda para acontecer. Valeu a pena então fazer parte dessa história? Ah, valeu. Dessa cidade valeu a pena. Eu acho que, inclusive, teria muitos lugares para ir morar, passar a minha velhice, mas acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Agora estou tentando terminar os carros, os últimos remanescentes que sobraram aí. E aí vou reformar aqui, fazer lá um barracão bom, umas lojas, uma sala, sei lá o que eu vou fazer para alugar, mas vai ser aqui mesmo. Não tenho ganância de ir no litoral. Eu me acostumei sempre a passar meus verões em Balneário, Camboriú. Hoje lá isso é impossível de viver. Você tem que ficar amarrado, porque você não pode fazer nada mais lá. Entendeu? Então, sei lá. Tô com duas irmãs lá, foram para lá comprar um apartamento e não sei o que. Tão louco. Tô aí agora, tão louco para voltar. Como é que você imagina Cascavel para o futuro? Olha, eu não vou ver, mas eu imagino assim. Vai emendar com Santa Teresa, vai emendar com Sé de Alvorada e Toledo também emenda com Sé de Alvorada. Então já vai emendar com Toledo. A estrada Cascavel-Toledo, são 45 quilômetros, vai ser aquela rua que atravessa São Paulo, lá, as marginais lá de 45 quilômetros. Vai ser mais ou menos isso. Você vai andar 70 quilômetros dentro da cidade. Entendeu? Eu imagino isso. Vai para cá, vai emendar com Corbélia, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Isso aí não tem. Tem espaço, tem terreno, é favorável, porque alguém já ouviu falar de enchente em Cascavel? Só se Deus mandar outro dilúvio. Olha lá ainda. Porque aqui é alta. Você pode ver que os nascentes aqui, tanto vai para o Piquiri, vai para o Paraná, vai para o Iguaçu. É um divisor de águas. Não tem aqui, jamais vai ter esse problema de enchente. A não ser que comece construindo bem na parte dos riachos ali, coisa e tal. Né? Então aí pode ser. Então, então Cascavel tem tudo isso, então não tem esse problema. Tem algum problema de vendaval, mas isso aí ninguém está livre, né? Então, o negócio futuro e tem terra, tem terreno e cada vez mais e vai progredir. E continua sendo um entroncamento. Não tem outro jeito. Como muitas cidades estão diminuindo. Por exemplo, vamos pegar aqui da Redondeza. Assis Chateaubriand não tem 50% da população que tinha na década de 70. Nova Aurora, Formosa do Oeste. Né? Corbélia se manteve, cresceu um pouquinho, coisa e tal. Matelândia diminuiu, Medianeira cresceu. Então, Santa Teresa cresce porque está perto de Cascavel, porque vai ser. Né? Então, logo vem a região metropolitana e vai ser isso aí, é o futuro de Cascavel. E isso com autódromo, com estádio, com as peculiaridades, com a soja, com a indústria, né? É o que leva. Né?